Quando falamos sobre por que Charlie Kirk foi assassinado, há uma razão que provavelmente é a mais plausível de todas para sua morte. E, infelizmente, ela foi basicamente tirada da nossa vista por pessoas como a narcisista Candace Owens, que decidiu transformar tudo isso em algo sobre ela mesma. A morte de Charlie agora não é mais sobre por que Charlie foi assassinado, mas sim sobre como Candace Owens pode ganhar mais dinheiro com anúncios. E isso já é uma vergonha por si só. Mas nós, The Pushback, não vamos esquecer as coisas pelas quais Charlie Kirk lutava. E vamos lembrar das principais razões pelas quais as pessoas o odiavam. E talvez até quisessem que ele fosse eliminado. E vamos começar com este vídeo porque eu acho que ele faz mais jus a isso. Você é cristã e acho que minha preocupação é com a islamofobia. Você é muçulmana? Sim, eu sou. Qual é o melhor modelo para um país muçulmano, na sua opinião? Eu acho, tipo... Você gosta de não precisar se cobrir em público? Sim, eu acho. Então, você não gosta muito do Islã, porque a maioria dos países islâmicos exigiria que você usasse vestimenta completa em público. Não é justo dizer isso. Você literalmente não poderia se vestir assim nas ruas de Riad como mulher. Isso é muito provocante, mostra muita pele. Você, como mulher, você não tem liberdade de expressão. Você não pode se candidatar a um cargo público. Você não pode possuir propriedades. O Islã é contra os valores ocidentais. É incompatível com os valores ocidentais. E nós, no Ocidente, realmente achamos que você deveria ter os direitos que tem agora, de falar e de poder mostrar. Sabe, a pele que você mostra aqui e, sabe, poder ter uma vida feliz. Você é cristã. Este é um vídeo que teve milhões e milhões de visualizações. Mas o que as pessoas tendem a esquecer é que nos dias que antecederam a morte de Charlie Kirk, ele estava falando contra nada menos do que a ameaça do Islã. Isso mesmo. Ele estava falando sobre como era incompatível com o Ocidente, como é incompatível com o Ocidente. E essa foi uma das principais mensagens que ele estava transmitindo pouco antes de ser assassinado. E não, eu não sou uma teórica da conspiração sobre Candace, mas eu realmente acho que temos a obrigação de pelo menos fazer perguntas sobre isso. E se não vamos fazer perguntas sobre isso, pelo menos devemos lembrar das coisas pelas quais ele lutava. E tentava lembrar da sociedade ocidental disso. Então, vamos assistir a este vídeo do que ele falou, literalmente dias antes de ser assassinado. Bem-vindos ao Pushback. Eu sou a Mirka, sua apresentadora. Temos um anúncio muito empolgante chegando em breve. Então, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho de notificações, compartilhar, comentar, divulgar para ficar com a gente. Agora você faz parte de um movimento para resistir às coisas que estão tentando destruir a nossa sociedade ocidental, que valorizamos tanto, tanto, tanto. E estamos em uma missão, e não vamos parar. Então, seja bem-vinda. Estamos muito felizes por ter você aqui. E se quiser patrocinar nosso programa, envie um e-mail para info@amihack.com. Gente, vamos falar sobre algumas das coisas que Charlie Kirk disse pouco antes de ser assassinado. Eu repito, 3 dias antes de ele ser assassinado, vamos assistir a este vídeo. A batalha espiritual está chegando ao Ocidente. E os inimigos são o wokeísmo ou o marxismo, se unindo ao islamismo, para atacar o que chamamos de modo de vida americano. E o modo de vida americano é muito simples. Eu quero poder me casar, comprar uma casa, ter filhos, deixá-los andar de bicicleta até o sol se pôr, mandá-los para uma boa escola, viver em um bairro com baixa criminalidade. Não quero que meu filho aprenda aquele lixo de ideologia lésbica, gay, transgênero na escola dele. Ao mesmo tempo, não quero que eles tenham que ouvir o chamado muçulmano para a oração 5 vezes por dia. Isso é importante. Queremos o modo de vida americano, que é, aliás, a cristandade. Cristãos, nosso sacrifício, nosso esforço, nossa visão, o fruto das Escrituras deu. Literalmente, neste trecho, ele está falando sobre aquilo que sempre comentamos. Não apenas sobre a ameaça islâmica, mas também sobre a ameaça marxista socialista woke, que se uniram para tentar destruir a sociedade ocidental. E foi isso que ele afirmou ser a maior ameaça. Agora, sabemos que a pessoa que provavelmente o matou foi Tyler Robinson, que fez isso pelos direitos trans, contra a ideologia woke, extremista, marxista e insana que está tentando criar o caos. Mas essas duas coisas se uniram de mãos dadas. E ele estava falando sobre isso. Lembre-se, esse vídeo é de 3 dias antes dele ser morto. E, mesmo assim, de alguma forma, isso não é o principal em que as pessoas querem focar. Porque, é claro, para Candace Owens tentar ir atrás dos marxistas insanos e dos islamistas radicais, ela não só perderia a maior parte do seu público, que é maluco, mas também todos os indivíduos de QI baixo que caíram nessa. E ela não consegue convencer indivíduos de QI baixo. Não, desculpa. Ela não consegue convencer pessoas de QI alto com essas bobagens absurdas dela. Então ela não pode, é claro,
Usar isso como uma causa ou razão válida para explicar por que as pessoas poderiam querer que ele fosse eliminado. Apesar do fato de sabermos que os marxistas e os islamistas são alguns dos mais perigosos seres humanos violentos que existem por aí. Mas é claro, por que isso seria uma causa para o que aconteceu com ele e por que quiseram derrubá-lo? Agora que ele estava lá fora, falando com tanta confiança sobre islamização. E pessoal, só para avisar, este é um trecho. Mas ele estava por aí falando disso. Ele falava sobre isso o tempo todo. Quero dizer, aqui está um tweet dele. O Islã é a espada que a esquerda está usando para cortar a garganta da América. Essa é bem pesada. E aqui de novo, mais alguns vídeos, cada vez mais e mais vídeos dele falando sobre isso. Se a nossa maior cidade está prestes a cair nas mãos de um prefeito muçulmano, devemos olhar para trás, 24 anos depois do 11 de setembro. E aconteceu. Mamdani venceu. Mamdani venceu e era sobre isso que ele estava falando. E todo mundo simplesmente esqueceu disso. E devemos nos perguntar, por que enviamos centenas de milhares de jovens, homens e mulheres, para lutar no Iraque e no Afeganistão, apenas para ver essa ideologia chegar à maior cidade dos Estados Unidos da América, Nova York? De cima para baixo, entenda que essa ideologia parasitária é sobre conquistar sem nunca precisar disparar um tiro. Não é feito com tanques, morteiros ou drones. É uma conquista através das maternidades. É uma conquista na sala de parto. Produção em massa de novos bebês que chegam através da imigração em massa. E você pode dizer, Charlie, você está exagerando. O prefeito de Minneapolis vai ser muçulmano. Então isso está prestes a acontecer em Minneapolis e também em Nova York. Você acha que Ilhan Omar se assimilou aos Estados Unidos da América? Ou Rashida Tlaib? Ou Zohran Mamdani? Novamente, se fazemos parte dos Estados Unidos da América, devemos nos preocupar quando nossa maior cidade está prestes a cair para esse tipo de ideologia. E o Islã não é compatível com a civilização ocidental. O Islã está em desacordo com todas as liberdades que nós desfrutamos. Ok, Charlie? Sim. E aliás, é claro, temos a checagem de fatos aqui. O que Kirk está dizendo aqui é que o plano muçulmano é vir para a América por meio de migração em massa, ter muitos filhos, nos superar em número, concorrer a cargos políticos, conquistar esses cargos e então substituir nossas leis pela Sharia. E é exatamente isso que eles estão fazendo. Estamos vendo isso. Então, uma das perguntas que você pode ter é: quão grave é esse problema? Quantos nascimentos as famílias brancas estão tendo em comparação com as famílias muçulmanas? Então vamos comparar o número de nascimentos de brancos na América com o de muçulmanos no mundo todo, porque os muçulmanos do mundo todo migram em massa para a América. Então vamos dar uma olhada aqui, na verdade é algo muito assustador. Nos Estados Unidos, o número de nascimentos de brancos por ano é de cerca de 8 milhões. Agora dê uma olhada nos nascimentos de muçulmanos no mundo todo. São 3 milhões. Então, 1,78 milhões em 2024, contra 3 milhões por ano. Acho que podemos dizer que Charlie não estava errada. E o que ele estava tentando nos dizer talvez fosse realmente preciso. Agora, ele não está falando só sobre os Estados Unidos. Ele está falando sobre países do mundo todo, como o que estamos vendo na Europa. Espero que vocês recuperem o ânimo de vocês. Este já foi um grande país. Eu quero vê-lo grandioso novamente. Vocês são uma sombra do que já foram. Vocês podem rir e zombar o quanto quiserem, mas o país que dividiu o átomo, inventou a máquina a vapor, erradicou a escravidão e trouxe o common law para o mundo pode fazer muito melhor do que isso. E a existência de vocês levou a nossa existência. E, no que eu puder ajudar, espero que este país encontre um líder ou um grupo de líderes. Não estou aqui para dar conselhos políticos. Eu odeio quando estrangeiros fazem isso com os americanos. Vocês podem fazer o que quiserem. Mas eu realmente tenho um desejo de que o mundo sente que está faltando algo. Parece que está faltando algo quando a Grã-Bretanha, ou a Inglaterra, ou seja lá qual for o termo politicamente correto que eu tenha que usar, porque acho que Inglaterra, eu não posso mais exibir uma bandeira inglesa, seja lá qual for essa besteira. Mas tenha orgulho da sua herança. Vocês fizeram coisas boas para o mundo. Parem de pedir desculpas. Recuperem sua energia, recuperem sua vitalidade, recuperem o que fez a Inglaterra e a Grã-Bretanha serem lugares tão fenomenais. Espero que vocês recuperem isso. E espero que vocês rejeitem o canto do cisne do multiculturalismo e voltem à verdade fundamental do ditado de que uma Grã-Bretanha forte significa um mundo forte e, portanto, um Ocidente forte. E nós podemos defender o que é bom, verdadeiro e belo. Quero dizer, obviamente, os islamistas odeiam isso, porque eles não gostam de pessoas que são tão confiantes e confortáveis em defender seus valores e saber pelo que lutam. E uma Grã-Bretanha forte, é claro, uma Grã-Bretanha cristã. E isso vai contra a visão islamista sobre o que está acontecendo. Quero dizer, isso é realmente incrível para mim. Esta é uma entrevista, ok? Novamente, de alguns meses antes dele ser morto.
Assista a esta. A pergunta é: o macro-islã é compatível com os valores ocidentais? Macro, claro que não é. Existem 3 grandes razões para isso. O Islã não acredita na liberdade de expressão. O Islã não acredita na liberdade religiosa. E o Islã não acredita na separação entre mesquita e Estado. Essas 3 coisas são antagônicas ao Ocidente. Em um país de maioria muçulmana, na maioria dos países de maioria muçulmana, você não pode criticar o profeta Maomé. Na maioria desses países, você não tem as mesmas proteções robustas de liberdade religiosa. E por fim, enquanto nós, no Ocidente, somos muito cuidadosos para tentar separar religião e Estado, eles são orientados a realmente entrar no Estado e tentar mudar o Estado para torná-lo mais islâmico, em torno dos pilares centrais do Islã. E a última coisa que vou dizer é: não consigo ver um único país ocidental que tenha se tornado mais islâmico e tenha se tornado um lugar melhor para viver, mais feliz ou mais livre. Por qual métrica? Apenas felicidade, qualidade de vida? Tudo, desde qualidade de vida, coesão cultural, se as pessoas querem viver lá, tudo isso. Quero dizer, antes das taxas de fertilidade dos nascidos no país. Novamente, quem está assistindo vai perguntar: sua crítica é à religião em si ou aos muçulmanos? Existem militantes britânicos que nasceram aqui. Eu sei que vocês fazem isso porque são britânicos e tal. Uma cultura deixa de existir quando não há uma língua unificada. Quando você não tem, quando não consegue conversar com seu vizinho. Não estou desconsiderando que existem muçulmanos bons como indivíduos. A questão que precisamos considerar no Ocidente é: o maometismo é compatível com os ensinamentos de Blackstone? É compatível com o legado de Wilberforce? E todos os grandes pensadores que vieram deste país? E eu vou dizer, não. Há uma razão pela qual, quando você vai a esses países islâmicos, você não vê a proteção igual dos direitos. Que você não acredita na igualdade humana universal, que você não acredita nas mesmas coisas que acreditamos no Ocidente. E eu acho suicida importar milhões deles. Sim, John, eu só queria fazer um contraponto sobre isso. Na maioria das vezes, na minha opinião, nem é multicultural. Porque houve um exemplo, havia uma escola há alguns meses atrás, durante... Pronto. Ok, podemos entrar nesse assunto mais a fundo. Ele estava falando sobre isso, compartilhando suas opiniões, lembrando as pessoas de que elas precisam se manter firmes e proteger aquilo que defendem, mas também serem capazes de identificar o que está chegando como uma ameaça. E claro, que existem pessoas boas, como indivíduos. Ninguém nega isso. Ninguém pensa assim. Mas se você olhar para as ideologias, elas não funcionam. E isso é um perigo para a sociedade. E eu só fico me perguntando: quem são as pessoas no poder que decidiram isso? Isso não deveria ser divulgado como uma das causas e razões pelas quais Charlie Kirk foi literalmente assassinado na frente de milhões de pessoas para o mundo todo ver? Por que isso não foi o foco principal? Eu me pergunto. Talvez seja disso que eles realmente tinham medo. Obrigada pela sua atenção a esse assunto.